Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 23 de abril. Agora na Espanha, 10 horas e 21 minutos. No Brasil, 5 e 21 da manhã. Gente, eu estou no gráfico mensal. Cada candle desse aqui representa um mês. Se hoje fosse o último dia do mês de abril, o nosso candle aqui do mês subsequente, né, no caso o mês de maio, já viria acima da mediana do canal de Keltner no mensal. A mediana do canal de Keltner no mensal está exatamente em 27.594. Agora a BTC está a 27.740. A gente viria já acima da mediana. Se a gente pular para o diário, vocês vejam que a mínima do dia 21 de abril ficou em 27.125. A gente chegou a ficar abaixo da mediana do canal de Keltner no mensal. E a mínima do dia 22 de abril ficou em 27.140. Agora, nesse momento, a gente está desenhando um candle vendedor fortemente engolfado pelo candle vendedor de ontem. Ou seja, isso denota que há uma clara perda desse ímpeto vendedor com esse engolfamento. Agora, a tendência é que a gente volte a estressar a aresta superior dessa cunha triangular no patamar de 30 mil dólares. Agora eu vou pular para o gráfico semanal, que é muito importante. Vocês vejam que a gente está sentindo esse antigo suporte aqui no patamar de 30 mil. Foi testado várias vezes e agora foi testado de cima para baixo várias vezes como suporte. E agora de baixo para cima está sendo testado como uma brutal resistência. A gente deve ficar por pelo menos mais um candle aqui no semanal. Essa semana a gente deve ficar acumulando entre no máximo 30 a 31 mil e esse patamar atual, que meio que coincide lá com a mediana do canal de Keltner no mensal, para em algum momento a gente conseguir se livrar aqui desse antigo suporte, que agora está se comportando como uma resistência, para poder explodir em direção à resistência subsequente, que está lá em 36 35 mil, que é o target da nossa onda 3 aqui no diário. Vamos ver como é que está a BTC no intraday. No intraday a BTC tá um reloginho, bate na lower, volta para ver o up, bate na primeira lower, volta para ver o up. Nesse momento está estressando aqui a última upper a 27.760. Provavelmente vai ficar acumulando, voltando, agulhando para ver o up, dando sequência aqui a sua pernada impulsiva, já que no diário a gente agora, depois de ter estressado a base dessa cunha triangular, deve estressar a aresta superior na altura de 30 mil dólares. Na projeção aqui no diário, a espessura da nebulosidade esverdeada segue muito intensa, muito espessa, o que denota que os compradores estão fortemente no controle da BTC e ela está passível de sofrer aquela repulsa magnética própria do transcurso por cima desse setor mais espesso. Quando a gente transita pelo setor avermelhado mais espesso, também sofre essa repulsa para baixo. Quando a gente transita pelo setor mais espesso por cima, a gente sofre essa repulsa impulsiva. É isso que vai acontecer e vai levar a BTC para o nosso alvo em 35, 36, talvez até 37 mil dólares. Com certeza, em algum patamar dessa congestão aqui. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem todos os sinais fecharam no gain. Eu já ofertei sinais hoje no Copy Trade, uns 3 sinais, já fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a alternativa descentralizada ao Twitter, o Blue Sky, do icônico fundador do Twitter, que depois foi vendido para o Elon Musk, o Jack Dorsey. A Blue Sky é uma rede social descentralizada. Lançou agora essa semana o tão esperado aplicativo para smartphones Android. Já havia lançado há um mês e meio atrás a versão para o iOS, para os iPhones. O fato é que ainda é preciso ser convidado para participar dessa plataforma da Blue Sky, mas ela cresce exponencialmente, em torno de 2.500 novos membros por dia. Lembrando que uma rede social descentralizada não pode ter a conta derrubada como uma rede social centralizada. Aqui, para derrubar uma conta é como tentar derrubar um public address de Bitcoin ou ETH. Não é possível. Vamos ver como os órgãos governamentais, principalmente os órgãos do Poder Judiciário, os órgãos estatais, por assim dizer, vão lidar com esse tipo de coisa. No Brasil vai ser uma interessante novidade, por assim dizer. Não vai ser possível ao Poder Judiciário derrubar uma conta
de uma rede social descentralizada. Aqui o que vai vigorar é a responsabilidade civil sobre o que for dito ali. Aqui, por assim dizer, um eventual abuso na liberdade de expressão vai se resolver no bolso. Resta saber se as redes sociais vão fazer a devida identificação, como o Blue Sky está fazendo. Mas é um novo normal. Com certeza, no futuro, vão existir redes sociais descentralizadas que provavelmente não vão identificar ninguém, mas o Blue Sky, no caso, promove a identificação. Essas sim poderiam entrar num espectro de ilegalidade. É o novo normal, é a tecnologia blockchain avançando. E a Gemini vai lançar uma plataforma de derivativos fora dos Estados Unidos. É impressionante como os reguladores norte-americanos vão expulsando de forma agressiva os maiores players do setor criptográfico. Agora a Gemini avisa que vai lançar uma plataforma fora dos Estados Unidos e que estará indisponível para cidadãos norte-americanos. E o parlamento do Texas aprova um projeto de lei que vai exigir prova de reserva para a exchange cripto. É o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a Holanda torna-se muito agressiva com a China. Depois que Emmanuel Macron visitou a China e logo em seguida foi fazer uma visita à Holanda para dizer que a União Europeia deveria ficar de fora desse conflito entre Pequim e Washington, a agência de inteligência holandesa emitiu um efusivo e alarmante alerta. A China é a maior ameaça à segurança econômica holandesa e da União Europeia. Pequim, é claro, não gostou. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, respondeu aos funcionários holandeses para que parem de fazer alarde sobre essa história de ameaça chinesa. O fato é que a Holanda não se esquece que os chineses infiltraram espiões na gigante de semicondutores ASML para tentar roubar a tecnologia de produção de semicondutores, que são chips de computador de até 5 nanômetros. Essa tecnologia hoje só é totalmente controlada por Taiwan e pela Holanda, que está muito a anos-luz na frente de essas duas nações, Taiwan e Holanda. Ambas estão anos-luz na frente nessa tecnologia de produção de semicondutores de última geração, necessários para, por exemplo, colocar esses foguetes do Elon Musk, lançar um foguete desse do Elon Musk, ou mesmo produzir armas de última geração, como esses foguetes hipersônicos, enfim. Qualquer dispositivo hoje, de carro a celular, precisam de semicondutores de última geração. O fato é que a Holanda e o órgão de inteligência holandês entende que a China tem métodos pouco ortodoxos para lidar com uma série de fatores, inclusive liberdade concorrencial e livre comércio. Eles usam métodos como espionagem e, enfim, e é sim uma grande ameaça não só para a indústria e para a soberania holandesa, mas também para a União Europeia como um todo. O Emmanuel Macron está ali fazendo às vezes de algodão entre cristais, mas o fato é que a Holanda tem os seus motivos. Enfim, e o Elon Musk em 24 horas provou ao mundo, confirmou ao mundo a sua reputação de tolerar risco como nenhum outro empresário, e as suas corporações vão no mesmo sentido. Em 24 horas, na semana passada, Elon Musk fez grandes apostas com 3 das suas empresas, mostrando que juntas possuem uma propensão anormal a tolerar riscos. Entre quarta e quinta-feira à noite, ele privou celebridades, jornalistas e outros usuários de alto perfil, já com verificação gratuita herdada do Twitter que ele adquiriu. Ele privou os mesmos de estarem isentos daquela contribuição anual que é necessária para ter o selo azul no Twitter. Ele disse que quem não estiver satisfeito com a nova política do Twitter, fique à vontade para sair. E ele prometeu que a fabricante de carros elétricos Tesla vai perseguir volume de venda
em detrimento da lucratividade. Vamos ver aonde isso vai parar. E ele lançou o primeiro foguete espacial gigantesco, o maior até hoje construído pelo homem, que acabou explodindo. Ele não revelou qual foi a causa da intercorrência que exigiu que os engenheiros autodestruíssem o foguete, mas o fato é que o Elon Musk provou que tolera risco acima de qualquer outro padrão empresarial conhecido. O bicho segue dizendo que o que ele faz é muito mais fácil de dar certo do que, por exemplo, sentar numa mesa de blackjack num cassino de Las Vegas. Ou seja, ele tem lá as suas avaliações próprias de risco e eventual retorno, né? E a embaixada norte-americana no Sudão realiza uma evacuação de emergência. Não há mais segurança garantida nem pelas autoridades locais, nem pelas forças americanas. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no intraday segue desenhando um reloginho, bate na lower, volta para ver o up. Agora há pouco a gente estressou a upper, já ela vai voltar para o patamar de 27.600 para continuar essa escadinha ascendente, já que a gente estava muito sobrevendido ali na banda de VWAP semanal. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.